Fechar as duas. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde para todos. Aí, Verinha, tá frio? Olá, boa tarde, boa tarde. Tá frio por aí? Não, tá não. Tá tranquilo. De manhã estava friozinho, mas agora não. Tu viu aí o que eu coloquei sobre os livros? Sim, mas eu não tenho. Qualidade da prática mediúnica também não? Eu esqueci de botar. Eu só tenho esse, o outro eu não tenho, não. Qualidade já está até aqui na mão, ó. Nem nossa. Qualidade já está aqui na mão, ó. Deixa eu botar aqui. Já abriu com nós. Agora não está frio, não. De manhã que estava. Eu estou de manga de camisa, ó. Parece que está frio aí, né? Tá. Aqui tá. Com certeza. Tá gelado. Aqui não, aqui está tranquilo. Ah, gente, sei não. Ainda não está aquele frio, está esfriando. Mas aí a gente vem já de casaco, porque sabe que vai começar, entendeu? Vai começar. Daqui a pouco. Sei não. Vamos ver se eu vou aguentar. Estou aqui, estou na luta. É Estou isso. querendo. Eu estou em tratamento. Quando acabar o tratamento, eu subo a lomba. A cigana. Cigana. Não tem como nossa aqui. Mas eu sou, minha filha, eu sou dessas. Eu estava pensando, Jesus, agora a próxima parada tem que ser para ficar. Eu Eu não estou velha para essas aventuras. sou chegada à mudança, não. Eu sou meia. Acho que eu já mudei umas 20 vezes, Rose. Deus Mas que- assim, sério, mas chega. Essa próxima vai ser a derradeira, se Deus quiser. Eu infarto se eu tiver que fazer lição do Pão Nosso, deixa eu ver aqui, eu botei aqui na mensagem, peraí. Olá, boa tarde, meninos. 175. Eu botei qualidade na prática Boa mediúnica. tarde, Carminha. Boa tarde, Zé Marcos. Tudo Boa bom? tarde, Ana Nascimento. Boa tarde para todos. A prática mediúnica, deixa aí também, tá, gente? Eu tinha esquecido de botar no apoio. Eu botei o Pão Nosso, a Bíblia, o vampirismo do Herculano, quem tiver, e o qualidade na prática mediúnica. A gente, no final, hoje vai terminar 15 minutos mais cedo, dentro desse estudo, que a gente vai começar a ler o Qualidade na Prática Mediúnica, porque da terceira parte desse livro ela vem com reuniões mediúnicas. Então, é só dar uma olhadinha aí no apoio, né? Então, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de abril de 2023, para realizarmos o estudo da nossa obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Mas antes eu quero falar com vocês que eu tinha feito o convite a vocês para domingo, para uma palestra do Chico, mas infelizmente nós não vamos poder realizar, porque o palestrante ele teve um probleminha, então a gente vai adiar. Não vai ter nesse domingo nossas palestras sobre o Chico, não. Bom? Então vamos lá. Vamos aqui no estudo do nosso livro. Hoje nós vamos estudar a segunda parte, que trata da terapêutica espírita. É o capítulo 1 da segunda parte, que nós encerramos com o capítulo 16 da primeira parte, que era os ovoides, né? Agora nós vamos entrar na segunda parte, tratamento das obsessões. Segunda parte, a terapêutica espírita, do capítulo 1. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, a esses espíritos amigos que tanto têm nos auxiliado nesses estudos, que tanto têm nos auxiliado a compreendermos melhor as questões da vida, que o Pai possa nos abençoar, que o Pai possa sempre ter essa misericórdia para com cada um de nós, e que cada um possa fazer o seu esforço pessoal
para melhorar cada vez mais, porque essa é a nossa grande meta, para que nós possamos, assim, nos aproximarmos do Senhor e também buscarmos auxiliar aqueles que necessitam. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, como eu falei para vocês, o livro é Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Eu mandei também o PDF desse livro para vocês, né? Quem não tiver o livro, tem o PDF. Então, nós vamos começar aqui na segunda parte, que é a terapêutica espírita, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. É o tratamento das obsessões. Tratamento das obsessões, tá? Então, vamos começar lá. Aqui, a Sueli, ela logo inicia com um parágrafo do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Mas vocês sabem que eu não gosto de ler um parágrafo. Eu tenho problemas em ler um parágrafo. Então, e como o texto é fantástico, eu pedi para vocês pegar o livro Pão Nosso, quem tiver. No capítulo 175, eu coloquei aí. Quando eu coloco para vocês da mensagem apoio debaixo do cartazinho do curso, é porque aqueles livros nós vamos usar. Então, quem lê diz, o que é isso que é apoio? Apoio é isso. É porque naquela aula nós vamos usar aqueles livros. Então, quem tiver, já deixa o livro aberto. Inclusive, eu pedi hoje a Bíblia, né? Quem tiver a Bíblia, pegue aí, que a gente vai ler. Eu vou ter até um versículo de Mateus, outro de Lucas. Já dei para o pessoal já deixar tudo aberto, marcadinho, para facilitar. Então, quem tem a Bíblia, pode pegar a Bíblia e deixar aí para a gente abrir depois. Então, vamos lá. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, Tratamento das Obsessões, capítulo 175, Emmanuel diz assim. Ele começa com um trecho do Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Quer dizer, vinham muitas pessoas para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, espíritos, né, obsidiados, os quais todos eram curados. Quando a gente lê isso aqui, a gente percebe o seguinte, meu Deus do céu, como a raça humana tem problema há muito tempo, não é? Há 2.000 anos atrás, quando surgia um evento de alguém que demonstrava capacidade para a cura, todo mundo tratava de trazer os seus doentes para receber o socorro. Então, olha só o que ele diz aqui. Até das cidades circunvizinhas concorria, quer dizer, vinham muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Quer dizer, pessoas com processos obsessivos, tá? Os quais todos eram curados. É a mesma coisa hoje em dia. Se, de repente, você tem aqui uma praça, vamos falar uma praça aqui de Petrópolis, Praça da Liberdade, era onde a praça onde os escravos se reuniam, aqueles libertos, para recolher dinheiro, para poder, com aquele dinheiro que eles recolhiam, tentar comprar algum outro escravo que fosse pertencesse a algum fazendeiro. Daí, por isso que é chamado Praça da Liberdade. Então, se alguém apareceu, alguém aí na Praça da Liberdade, dizendo que é curandeiro e cura doenças, aguarda um pouquinho para você ver o que vai acontecer. E diz assim, vai ser amanhã, 3 horas da tarde. Amanhã, 3 horas da tarde, ninguém passa mais da praça. Porque ela vai estar lotada. Vai ter gente vai ter fila, que vai começar lá na igreja matriz. Vai começar lá na igreja, tá? Vai começar lá na igreja, vai começar lá na igreja do Pedro. Essas ruas que vão aquela fila terrível.
com seus doentes para buscar a cura. O que vai acontecer hoje, acontecia 2.000 anos atrás, e acontecia 3, 4 mil anos antes de Cristo também, tá? Gente, eu vou pedir a vocês só para guardar um pouquinho, porque tá, só um minutinho, tá? É a bolsa. Tem que pegar o negócio lá em casa. Não, depois eu lembro. Então, gente, vamos lá, Beto. Isso aqui ele está dizendo aqui no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. Então, ele manda dizer assim: a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Ele está querendo dizer o seguinte, que a igreja cristã dos primeiros séculos, essa que nós chamamos de igreja cristã primitiva, não era aquela igreja quadradinha, entendeu? Cheio de coisinhas, não, regras, sabe? Engessada, como, infelizmente, nós vemos as igrejas hoje, muito engessadas, sabe? Sem essa vida, sem essa alegria que deve ter a verdadeira igreja do Cristo. Como a igreja que nós vimos na Idade Medieval e algumas igrejas atuais. Tá? Por isso que ele diz aqui, a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. E ele diz uma outra coisa aqui, que eu não sei se vocês perceberam. Ele diz, semelhante a ela, o espiritismo evangélico. Por que será que ele colocou essa palavra aqui, dando essa qualidade a esse espiritismo? Ele está querendo dizer que tem muita gente aí dizendo que é espírita e praticando um espiritismo que não é evangélico. Tá? O tal do espiritismo que não quer estudar o evangelho do Senhor, porque diz que isso é coisa de igreja, que não quer estudar a Bíblia, isso é coisa dos irmãos evangélicos. Entendeu? Então, ele chama atenção aqui. Esse espiritismo que condena e critica as outras religiões, sabe? Nós temos muito de gente por aí. O espiritismo que não quer o intercâmbio, diz que não há necessidade mais desse intercâmbio, dessas mesas mediúnicas. Então, é esse espiritismo aqui, que é o espiritismo não evangélico. E basta você ler algumas publicações no Facebook e você vai entender. Você vai ver. Um espiritismo que critica de forma, vamos dizer assim, não muito cristã, muitos trabalhadores da seara do Senhor. porque eu não concordo com a posição ideológica dele. Não interessa. Porque, aí eu vou até citar o nome, né, porque eu estou de frente ao livro que ele escreve aqui, que chama Emmanuel de Padreco. Eu já li, e pessoas que se dizem espíritas, têm programas espíritas, frequentam as casas espíritas, chamam Emmanuel de Padreco.
que ele teve 1 ou 2 ou 3 reencarnações como padre da Igreja Católica, que critica abertamente, escandalosamente, Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângelo, e por aí vai. André Luiz. A obra de Chico condenam, fazem piadas em relação a Francisco de Xavier, mas são espíritas. No mínimo, que não concorde, não gosta, cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas, no mínimo, a doutrina nos ensina a ter respeito pelo outro, não é verdade? No mínimo, ter respeito pela outra pessoa. Então, são coisas, aí ele fala aqui, semelhante a essa igreja cristã primitiva, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, que são os espíritas, né? No socorro às obsessões complexas e dolorosas, porque tem as não complexas, que o pessoal chama de obsessão, né? A obsessão comum, né? Que o pessoal chama por aí, me fugiu o nome, é isso mesmo, né? Tem a fascinação e a subjugação, né? Essa simples, obsessão simples, que de simples ela também não tem nada. Mas o pessoal usa esse termo, obsessão simples, está lá no Livro dos Médiuns. E ele diz aqui, né? É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, que são a fascinação, a subjugação, a possessão, era da intimidade dos apóstolos. Os apóstolos faziam esse trabalho de socorro às obsessões. Eles doutrinavam, esclareciam, dialogavam com os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo, porque o exemplo arrasta, e pelo ensino, porque se não tiver exemplo da história, não vai adiantar. Se ficar só naquela do vai lá, faz, e você não dá o exemplo, não adianta nada. E pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos, que lhe padeciam as influências. Médio enfermo é muita gente, né? Há muitos médios enfermos, como ele diz aqui, né? Então, eles atendiam a todos, os obsessores e os médiuns que sofriam as influências desses espíritos. Aí ele diz aqui, desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis menos equilibrados vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação. E não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos, claro. Porque os dogmas atrapalharam e muito a difusão desse trabalho. Tanto que foi necessário, em 1857, né, a vinda do Consolador. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova, dentro da doutrina espírita. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. Então, as casas espíritas dedicadas ao espiritismo evangélico, essas casas, tá? Promovem essa evangelização desses espíritos doentes. Aí encerra Emmanuel dizendo assim, o tratamento de obsessões, tá? E é justamente esse
parágrafo que a Sueli retirou desse texto para botar aqui, o tratamento de obsessores, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então, esse trabalho que nós realizamos hoje nas casas espíritas, de consolo, esclarecimento, evangelização dos espíritos que se encontram em desequilíbrios, e de muitos médios que sofrem a influência desses espíritos em desequilíbrio, é uma continuação do trabalho que teve início com Jesus. Com Jesus. Então, podemos dizer que nós somos continuadores do trabalho do Cristo, né? E devemos, para isso, nos esforçar bastante. Temos que nos esforçar bastante para realmente fazer com que esse trabalho seja um bom trabalho. Seja um bom trabalho. Vamos voltar agora ao nosso livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, na segunda parte, a terapêutica espírita, capítulo 1, tratamento das obsessões. Então, no primeiro parágrafo, diz assim a Sueli: antes dele, quer dizer, quem é ele? Jesus. Os obsessos, quer dizer, os obsediados, eram marginalizados e objeto de curiosidade e temor. Até hoje, né? Quando a gente, às vezes, vê um companheiro assim nas ruas, as pessoas ficam tudo olhando, né? Ficam olhando. Tem gente que faz piada, né? Olha lá o maluco. Olha, o cara tá doidão, né? O cara tá doidão. A mulher tá doidona. E olha lá, tá arrancando a roupa. Não fazem piada? Não ficam rindo. Aí tem gente que pega a coisa no chão e joga. É isso que ele está falando. Antes dele, os obsessos eram marginalizados, objeto de curiosidade e temor. Ainda continuam. Isolados pelos próprios familiares, padeciam as constrições, as violências, né? Impostas pela presença do perseguidor invisível. E, em muitos casos, os submetiam à sua vontade. Ele, Jesus, trouxe a lição do amor como remédio e como alimento para os doentes, tá? Para os doentes, e depauperados da alma, estendendo seu cuidado amoroso aos que eram tidos como loucos incuráveis e como tais banidos da comunidade. Porque naquela época esses, né, muitos eram até muito agressivos, eram levados para regiões separadas, assim como os leprosos, né? Os jansenianos. Hoje também nós temos os sanatórios, que até 1970, 1980, era um verdadeiro matadouro. Eram verdadeiros matadores. Como a Carmen deve lembrar, outro dia ela até citou o nome, né? Aquele Nise da Silveira fez um trabalho espetacular, tem aquele documentário sobre aquele hospital lá em Minas Gerais, que é terrível, como era aquela vida. Carmen, você lembra do nome do hospital, que me fugiu o nome agora? É o Hospital de Barbacena, ele é hospital, eu não sei bem o nome, mas tem um livro que chama Holocausto Brasileiro, que fala sobre... Né? Quem quiser ver esse do YouTube, Holocausto Brasileiro, conta a história desse sanatório em Barbacena, Minas Gerais, terrível que era feito com eles lá. Isso no século XX. Imagine a época de Jesus. Então, ele diz aqui, atraídos... e na Idade Média, muitos foram para a fogueira, não esqueçam disso. E, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram assassinados
nos campos de concentração, nos fornos crematórios, porque era a política da limpeza, né? Da pureza. Então, inclusive, muitas famílias alemães enviaram seus filhos com síndrome de Down, paralisia cerebral, para esses hospitais que foram construídos ou adaptados da Alemanha, e aí não eram judeus não, tá? Eram filhos de famílias alemães ou dos outros países ocupados. Tinha nada com judeu. Então, se a pessoa tinha na família um jovem com uma deficiência, o governo convidava a família a levar esses jovens para fazer tratamentos nesses hospitais. A família, muitas vezes, acreditava, ou então fingia que acreditava e mandava. E eles nunca saíram de lá. Nunca saíram de lá. Tem registros. Alguns morreram com injeções, né? Injeções, fizeram eutanásias, outros não, outros foram mandados mesmo para o campo de concentração, foram fuzilados. Porque a ideia era a pureza da raça alemã, né? Da raça ariana. Então, muitos deles foram assassinados. Nós temos 3 na nossa família. Naquela época, o período no nazismo, e não foi só nazismo não, tá, gente? Para a gente também não ser injusta. Não foi só nazismo, não. Então, ele diz aqui, atraídos pelo sublime magnetismo do mestre, vinham à sua presença, sentindo instintivamente que nele encontrariam o alívio e a libertação. Então, esses doentes, tá? Ou eram conduzidos por familiares piedosos que igualmente pressentiam que nele há a possibilidade da cura. Eu trouxe dois exemplos disso. Carmen, você está aí com o Evangelho? Que eu pedi para abrir. Mateus, lê para a gente. Quem abriu aí? Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Que eu pedi para vocês marcarem aí no apoio. É para ler? Você quer que leia? É para ler aqui. É o Mateus, capítulo 8, 28, né? 28 a 34. Então, começa assim. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadaremos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados. Vindos... Carmen, só para dar tempo do pessoal aí abrir rapidinho. Ah, tá bom. Capítulo 8, 28. Não precisa falar. 28. Mateus capítulo 8, versículo 28. Pode ler aí para gente, todo mundo já pegou. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoninhados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Vejam aí Jesus atendendo esse grupo, né? Agora, vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, também está marcado, tá?
Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Denise, lê para a gente aí. Então, deixa, eu vou pedir para outra pessoa ler aqui. Então, peraí. Alberto, você tem aí? Então, lê para a gente, Alberto, do 31 a 37. Cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava a eles nos sábados. Maravilhavam-se do seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de daimon impuro e gritou com grande voz: Ah, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o respondeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O daimon, arremessando-o no meio, saiu dele sem lhe causar dano. Houve assombro sobre todos e conversavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que, com autoridade e poder, ordena aos espíritos impuros e eles saem? O relato a respeito dele espalhou-se para todo lugar da circunvizinhança. Então, a gente percebe, né, como Jesus lidava com esses espíritos. E você vai encontrar no Evangelho inúmeros casos como esse, de espíritos, né, de pessoas subjugadas, possessas, fascinadas, dominadas pelos espíritos infelizes, que eram levadas a Jesus para serem tratadas, porque reconheciam em Jesus essa capacidade. Continuando aqui com a Sueli Caldas Schubert. Aí ela diz assim: Amélia Rodrigues, um espírito que escreve obras maravilhosas sobre Jesus, narra a passagem que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual não haviam conseguido expulsar o espírito imundo, que é o espírito doente, desequilibrado, né? Tendo dito, esta casta não pode sair com alguma coisa a não ser com oração e jejum. Então, eu trouxe para a gente, né, o trecho desse livro maravilhoso, que é o primeiro volume de textos desse nível da Amélia Rodrigues, porque a Amélia Rodrigues ela tem 10 livros, são 10 livros, onde ela narra as histórias de Jesus. São 10. Opa, deixa eu só aqui, que tem um probleminha aqui, eu vou ter que interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Ela tem 10 livros. Ai, deixa eu ver aqui, peraí, meu Deus. Esse negócio desse... Como é que eu faço para sair daqui? Peraí, é que eu botei aqui no... Ai, meu Deus do céu, eu apertei um botão aqui que não era para apertar. Rose, Oi, abre e fecha novamente. deixa eu fechar aqui. Ih, aí, ó, peraí. Isso. Agora você abre primeiro o livro, depois você compartilha. Ah, tá. Não, tá, vou fechar aqui, peraí. Você não pode compartilhar o Zoom. Eu vou ter que fazer, deixa, eu vou compartilhar aqui, vou procurar. Abre ele primeiro, depois você compartilha. Eu não posso compartilhar, eu não posso fechar o Zoom, minimizar o Zoom. Não, você não precisa minimizar. Estou falando só para você abrir primeiro o livro. Mas o livro está... Não é o livro, é o PDF.
É o PDF que fechou. O PDF que fechou. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí, olha o problema. Não dá. Ai, que coisa, meu Deus. Se você colocar o zoom na terceira opção ali para minimizar ele, Qual a terceira opção? Não minimiza. na parte você está no zoom. Na parte superior do zoom, tem três. Superior à direita, tem três opções: um tracinho, um quadradinho e um X. Se você for na opção do meio, ele vai diminuir e você consegue abrir. Qual? Não tem, peraí. Na galeria. Eu vou lhe mostrar. Em cima tem um tracinho para minimizar o zoom, você não vai Minimizar. fechar. Por que não? Pode minimizar o zoom, aí você abre o arquivo, é isso que a Ana está falando. Onde está escrito Isso. lá em cima, Zoom, reunião. Aí vem no branquinho, E eu não tenho. tem. Tela cheia, ocultar sua própria vista, orador. Não tem. Não, Rose, não é uma opção do zoom. É uma opção que está escrito. Eu vou compartilhar agora, tá? Vamos lá, desculpe aí, gente. Então, Tecnologia é assim mesmo. tá. Então, tá aqui. Vocês estão vendo o PDF? Então, diz aqui, Denise, chama, por favor. Está dando para ver claramente. Rose. Então, vamos lá. Capítulo 11. O Tabor e a planície. É um trecho do texto Primícias do Reino, tá? É um trecho desse texto, que diz assim: pensamos, por que desdeiçamos? Porque aqui é um trecho, uma fase, quando eles já terminaram aquela cena do Tabor, onde Jesus foi para o Tabor, juntamente com Pedro, Tiago, Maria e João, onde, né, se materializaram lá do Tabor Moisés. E eles conversaram, aí Pedro falou que queria montar as 3 tendas, né? Então, toda aquela cena do Tabor já tinha terminado. Os espíritos já tinham partido, e aí Jesus resolve voltar com os seus discípulos. E aí Jesus diz assim: bençamos ao Vitra, quer dizer, aconselho o mestre. Tá? Então, antes do que eu vou ler aqui, houve aquele evento do Tabor. Terminado, Jesus disse: bençamos, aconselho o mestre. Não poderíamos aqui demorar-nos, indaga Simão Pedro. Pedro já queria ficar lá. Ah, foi tão bom, né? A gente ficar aqui reunido com Elias, né? Com Moisés, e Jesus tinha dado aquele ensinamento, né? Que João Batista era Elias, tudo aconteceu ali no Tabor. Aí Jesus disse assim para Simão, porque Simão disse: será que não poderíamos ficar aqui? Aí Jesus disse para ele: é necessário descer, retruca Jesus. Repara o seguinte: quando Jesus diz é necessário descer, ele não está falando apenas em descer geograficamente, literalmente uma montanha, porque o evento aconteceu no Tabor, que é uma montanha. Terminado, Jesus disse: desçamos. É necessário descer, retruca Jesus. Aí Jesus diz assim: busquemos os que não dispõem de forças para subir. Perceberam? Como esse descer de Jesus não é só descer o morro? Não é só descer o morro. Esse descer significa que eles estavam no nível, um nível espiritual mais elevado. Eles estavam, ele com os discípulos, estavam num nível espiritual mais elevado. Para acontecer, lembra que Jesus se transfigurou? Não foi lindo aquela cena? Eles estavam num nível espiritual mais elevado. E por isso Jesus disse: desçamos.
É necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Não é quem é fraquinho das pernas, que não consegue subir a montanha. Os homens de Jesus necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias. E para nós, as suas dores. Então, é a questão da empatia. Eu ofereço a minha alegria para os que sofrem. E compartilho das dores deles. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. Então, no Tabor, eu estou num padrão vibratório mais elevado, estou realizando a comunhão com os céus. Mas quando eu desço, eu vou conviver entre os que se demoram na terra, aqueles que não têm forças para subir. O paraíso seria para nós estranho. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que no ergástulo, quer dizer, cárcere das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos os homens para quem eu venho nos espera. O que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro foi conversar com ele, dizendo para ele que haviam amigos, pessoas de posses, né? Que queriam, pessoas saudáveis de posse, que queriam conviver com Jesus, auxiliar Jesus, mas que eles não procuravam, tinham um receio de procurar Jesus, porque Jesus convivia muito com aquele povo, com aquela gente doente, desequilibrada, com prostitutas, com ladrões, com endemoniados. E o que ele fala para Pedro? Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Por isso ele diz, desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Por isso que ele é o médico das almas. E se você ficar aqui, nesse alto padrão vibratório, você não vai conseguir atingir esses doentes. Então você precisa, lembra daquela aula do Livro dos Espíritos? Descer o seu padrão vibratório, sem se tornar igual, para atender os que necessitam, os que estão doentes. E aí, continua Amélia Rodrigues, Jesus e os discípulos, Pedro, Tiago, Maior e João, que foram para eles com ele até o Tabor, ele não levou todos, ele levou esses 3. Por quê? Ele levou esses 3. Denise, você sabe me dizer por que ele levou esses 3 e não levou os outros? Eram 12, ele levou 3, não levou os outros 12. Porque eles tinham mais condições de compreender. Porque eram aqueles que tinham maior condições de compreender. Pedro, Tiago Maior e o irmão João o Evangelista, que é o nosso Francisco de Assis. Uhum. Tiago Maior foi o primeiro mártir. Né? E Pedro, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Então, Jesus e os discípulos, que é os 3, continuam descendo. O desplende, os acontecimentos são sóis em suas almas. E a gente agora vai entender por que ele levou os 3. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas. E também os companheiros, outros discípulos, aguardando. Então, na parte de baixo estavam os doentes e os outros discípulos que ele não levou. E que estavam aguardando. Agora, vamos analisar, vamos prestar atenção. Amedrontados, os que ficaram, os discípulos ficaram, amedrontados, os discípulos se revezam. Opa! Os que estavam aqui embaixo estavam amedrontados, se revezando. Por quê? Porque eles estavam cercados por um grupo de pessoas desequilibradas. E eles estavam amedrontados, por isso que eles não subiram. Entendeu? Eram espíritos, eram discípulos
que não estavam ainda bem preparados para o socorro. E eles diziam assim para aqueles processos que estavam ali. Todos os espíritos, pessoas obsediadas, que tinham ouvido falar que Jesus ia estar presente. Eles vieram, as famílias trouxeram. Quando esses 9 se veem cercados, eles tentam ajudar. Mas olha como eles tentam ajudar. Aposta de Satanás, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso, o Lula, enquanto o doente, gritava estertora. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Por quem és, abandona a tua vítima, tentando exorcizar, né? Decaído mundo, vocifera pálido e suarento, Natanael, eu te exorto a que retornes às hienas, que é o inferno, né? Curiosos se acercam dos gritadores, enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado, ameaçando o débil corpo em convulsão, semi-vencido. É o próprio Dybbuk, soluça desanimado Felipe. Dybbuk era um deus, um diabo, um satanás lá da Babilônia, né? Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleópas, que é Tiago Menor. Onde andará o mestre? Indaga perturbado Simão Ozelote, que não vem socorrer-nos. Não saberá ele de nossa aflição? Estavam nervosos. Entreolham-se e estremecem, enquanto obsidiados beijam esse debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Vendo o mestre e os companheiros Pedro, Tiago Maior, né, e João, que chegam à charneca das misérias humanas. Você sabe o que é charneca? Charneca é como se fosse assim, um lugar cheio de lama, cheio de lodo, um pântano, um lugar sujo, entendeu? Por quê? Imagine um lugar onde inúmeros espíritos encarnados em desequilíbrio, acompanhados de seus obsessores, e se encontram. Como é que está a atmosfera espiritual daquele lugar? Complicada, né? Então, ela diz assim, vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saudam. E é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, disse um homem que ali estava, que tem um espírito mudo. É mudo, tá? E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, diz o homem para Jesus, apela ao Pai, salve o meu filho. Aí Jesus diz assim, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então, Jesus fala isso para ele, porque ele diz para Jesus, se podes, salva o meu filho. E Jesus para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia de seu espírito. Sem qualquer mágoa, aí Jesus fita os companheiros medrosos, que estavam ali tentando exorcizar os espíritos. E os admoesta, chama atenção, né? Com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a espargir a semente da Boa Nova. Ele compreende que aqueles 9 ainda não estavam fortalecidos na sua fé, tá? Apesar de já serem convidados a divulgar o Evangelho, mas ainda não estavam devidamente preparados. Por isso que não conseguiram afastar os espíritos em desequilíbrio. Tá? Por isso eles não foram para o Tabor. Então compreende as fraquezas dos convidados a espargir a semente da Boa Nova.
Como justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Aí Jesus diz: até quando vos sofrerei e estarei convosco? Olha a resposta dele. A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. Porque quando Judas diz assim, fizemos tudo quanto nos ensinaste, nada conseguimos, ele mostrou uma certa arrogância. Ele disse assim, ele quis dizer o seguinte, o que o senhor ensinou para a gente não foi suficiente. Entendeu? O que o senhor ensinou para a gente foi suficiente. A culpa não é nossa, a culpa é do Senhor. Fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Por isso que ela diz, a arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. Entendeu? Porque ele botou a culpa em Jesus. O seu ensino foi fraco. Aí aqui... Como ele não tivesse ensinado tudo, né? Exatamente. Ou não da maneira certa. Aí ela diz, a arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso, do orgulho, é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo. Então, quando ele diz espírito mudo e surdo, ele está falando para todos. Espírito mudo e surdo. Aí, nesse momento, Jesus teria dito para o espírito, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. O espírito saiu, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 25. Pálido e fraco, o moço sorriu, agora livre do espírito. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos do rumo do lar. À noite, quando o zimbório se vestia de estrelas brilhantes, que é quando o céu, né? Ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tabor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava e indagou visivelmente emocionado. Aqui é Simão Pedro, e não Simão o Zelote. Por que Zelote? Zelote era um grupo, entre aspas, poderíamos dizer, um grupo violento, que alguns daquela época chamavam que eram terroristas. Naquela região já tinha esses grupos. Ele fazia parte. Eles atacavam, agrediam, matavam. Ele era um desses. E ele abandona esse grão. Jesus um dia passa por ele, vê que ele não está... Ele faz parte daquele grupo, ele é um agitador político também, e esse grupo fazia questão de... conquistar as coisas, mas através da violência, e ele fazia parte. E Jesus um dia passa por ele e o convida, e ele abandona esse grupo, e vai com eles. Ele era um desses guerrilheiros, né, da época. Então, era o grupo dos zelotes, por isso que usa o termo para explicar, para fazer a diferença entre Simão e Pedro, né? E Simão vai conversar com Jesus, porque ele quer saber por que eles não conseguiram, né? Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Aí Jesus para ele, esta casta de espíritos não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo, está lá em Mateus 17, 21. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos, percebeu? Que queriam expulsar, mas não estavam preparados. O Senhor esclareceu, antes de tudo, é necessário compreendermos que os espíritos imundos, os espíritos desequilibrados, viveram antes. São homens como nós, e tiveram um pouco de carne, desencarnaram e continuaram como eles eram quando eram encarnados. Homens que foram homens, ele diz assim, antes de tudo é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes. Homens que foram, homens que continuam sendo enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele.
A morte não os transformou. Viajores do tempo, de encarnação, 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 são o que fizeram. São fruto, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Lembra quando o André Luiz falou? O ódio, a vingança, liga, o amor une. Fez uma pausa espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos, na sombra da ignorância, nenhuma força possui. Força, senão a força do amor. Não apenas expulsá-lo daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Não adianta você apenas querer expulsar, você tem que esclarecer, você tem que consolar. Novamente silenciou, envolvendo os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. É em razão disso que a mensagem de vida não se reveste das indumentárias fantasiosas, tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação no solo do espírito. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões consegue mitigar a sede em que se entredevoram. Já falamos isso. Esse jejum que Jesus fala não é o jejum da comida, é o jejum dos nossos vícios. Já falamos sobre isso, né? É o jejum dos nossos vícios. Então, aqueles 9 discípulos não conseguiam expulsar, orientar aqueles espíritos, porque eles não praticavam esse jejum das paixões. Lembra como eles tratam eles? Sai daqui, Satanás, vai embora, seu demônio. Não tem amor. Eles não têm amor para aqueles espíritos doentes. E é o que ele fala ali. Ele fala, só a oração do amor infatigável. A forma como eles estão tratando, não é com amor o irmão doente. Entendeu? E é preciso praticar o jejum das paixões. Né? Só esse jejum e essa oração conseguem mitigar a sede que se entredevoram, entregando seus trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessante. Então, é o que nós falamos ontem até, não é? E há um grupo de espíritos no plano espiritual que visitam essas regiões de sombra e vivem, né, amparando esses espíritos que desencarnam e que ficam na atmosfera do nosso planeta. Lembra que nós estudamos isso? Acho que foi segunda-feira, né? Não foi ontem. Estão amparando, socorrendo, esclarecendo. Tem que ter muito amor. E tem que ter alguém que pratique esse jejum. Né? Se amardes ao revés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais se eu quiserdes. Está lá em João capítulo 14, versículo 12. Então, se a gente amar, ao invés de detestar aquele que é diferente, aquele que nos incomoda, aquele que a gente acha que é bandido, que é marginal, que não presta, né? Se a gente socorrer e não apenas querer se livrar deles, nós podemos fazer tudo quanto Jesus fez, e até muito mais, foi o que ele disse. No leve ar da noite, diz Amélia Rodrigues, bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias por vindouros da humanidade. Né? Então, olha só que texto maravilhoso que a nossa irmã Amélia Rodrigues nos traz para falar sobre como Jesus
lidava com esses espíritos. Então, vamos voltar aqui. Rose, Oi, falha. Rose, me veio à cabeça, nesse texto que você trouxe, a seguinte situação numa mesa mediúnica, né? Às vezes, a gente, quando lida com um irmão que chega, né? A gente, às vezes, quer usar citações e, às vezes, o amor, o sentimento verdadeiro tem mais eficiência do que citações, do que o Mestre Jesus está aqui para te amparar. E, às vezes, um sentimento puro resolve e atrai, abre o coração desse irmão necessitado, né? Foi isso que Jesus estava falando. Foi isso que Jesus estava falando. Né? Jesus estava todo o tempo falando isso, chamando a atenção deles para isso. Né? É o amor, é o carinho, é a atenção, né? É a vontade de servir. É isso que faz com que os nossos irmãos possam ser amparados. A violência não produz nada de bom. Nada de bom. Vamos voltar agora para a Sueli. Aí a Sueli vai dizer assim, ó, repetindo aqui o que até que nós lemos. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar, quer dizer, matar, aliviar, a sede em que se entredevoram. Não é sede de água não, tá, gente? É sede de amor. Entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes, ao invés de detestardes, se desejardes socorrer, e não apenas os expulsardes, tudo farei, pois tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo muito mais, se o quiserdes. O trabalho de desobsessão de Sueli se iniciou, pois, com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece e da reforma íntima, que é o jejum, o verdadeiro jejum, conseguiriam a libertação para os graves padecimentos das obsessões. Depois de um espaço de tempo, enquanto os homens se esqueceram, 2000 anos, né, mais ou menos, se esqueceram, deturparam ou abafaram os ditos e feitos do Senhor, perseguindo os obsediados, os médios, enfim, todos os que, olha só, todos os que apresentassem dons mediúnicos ou psíquicos considerados, à época, diabólicos, veio o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Reavivar a luz das lições do Cristo, retirando essas lições de sob o alqueire das fantasias que ocultava a verdade, de acordo com as conveniências e as circunstâncias do poder temporal. Assim estamos dando hoje continuidade àquele trabalho bendito que as luminosas mãos de Jesus iniciaram. Então, hoje, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus iniciou. É o abençoado ministério da desobsessão. Tanto mais abençoado, quanto é certo que, ao sermos convidados para esse labor, sentimos no imo da alma que ele realiza em nós tudo o que pretendemos fazer pelos nossos semelhantes. Convocados ao jejum das paixões, estamos exercitando a autodesobsessão e porfiando pela mudança de nosso próprio clima mental, pela nossa própria transformação moral. Então, nós fomos convidados ao jejum das paixões. Cada um de nós, tá? E para isso, para a gente obter isso, a gente vai exercitar a autoobsessão, porque todos nós somos obsidiados. Antes de eu querer libertar o outro, eu tenho que me libertar. Senão é cego guiando outro cego. E ambos caem no abismo. Tá? Isso, né?
E eu vou porfiar, eu vou trabalhar pela mudança de nosso próprio clima mental, pela nossa própria transformação moral. Já encerrando o nosso trabalho, eu trouxe esse livro, não sei se vocês conhecem, Vampirismo, de José Herculano Pires. Nesse livro, o desenho da capa é assim, mas ele está falando de espíritos, tá, gente? Não é de lenda, não. No capítulo 2, final do capítulo 2, quase no final do capítulo 2, o Herculano Pires, ele vai dizer assim: cura do vampirismo não é mais do que o processo de separação dos implicados, de afastamento do vampiro, que é o obsessor, da órbita de sua vítima. Mas não basta esse primeiro passo, não basta afastar um do outro. É necessária a persuasão dos implicados pela doutrina espírita. Aí, depois de separados, não tem só esse negócio aqui. Vamos cuidar, vamos tentar evangelizar o obsessor. Não, tem que tratar dos dois. Dos dois. Tá? Pela doutrinação espírita. A doutrinação é a transmissão do conhecimento doutrinário às duas partes, ao obsessor e ao obsidiado. Sem essa transmissão, o processo não se completa, e a cura será apenas uma suspensão temporária do vampirismo. Como ensinou Jesus, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45, e vemos nos evangelhos. Podemos afastar os valentões que se apossaram da casa, limpá-la e arrumá-la. Esse trecho que está lá no Evangelho. Lembra que Jesus afasta o obsessor, mas fala para o obsidiado: cuida da tua casa, hein? Mantém ela limpa, arrumadinha, lembra? Ele fala isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Mas se essa casa, mesmo estando limpa e arrumada, ficar vazia, os valentões convidarão outros parceiros e a retomarão. Nesse caso, o estado da habitação será pior do que antes. Jesus falou isso no Evangelho. Repito, em Mateus capítulo 12, é sempre bom a gente anotar isso e dar uma lidinha, dia sim, dia não, tá? Mateus capítulo 12, versículos 43 e 45, até 45. Ele não está falando isso para os obsessores, não. Ele está falando isso para todos nós. Mateus capítulo 12, versículos 43 até 45. Nesse caso, o estado da habitação será pior do que antes. Conforme o grau de compromissos e responsabilidades mútuas entre os vampiros e suas vítimas, o tratamento será mais ou menos prolongado. Os vampiros são teimosos, insistentes, pois o vampirismo é para eles o meio de se manterem na rotina de seus vícios. A vítima, por sua vez, está sovada, mergulhada no vampirismo e acostumada na entrega de si mesma sem relutância. A frequência regular da vítima aos passes e às sessões mediúnicas, reunião pública, né, para receber o passe, ao estudo do Evangelho, né, é o único meio possível de fortalecê-la para a resistência necessária, praticando o jejum. Não nos iludamos com as melhoras instantâneas. Os vampiros não largam facilmente as suas vítimas. Afastam-se estrategicamente e voltam com mais fúria na primeira oportunidade favorável. É necessário que as vítimas curadas estejam convencidas disso e preparadas para repeli-los em suas investidas manhosas. Apesar dessas dificuldades, em trabalhos bem dirigidos, conseguem-se, não raros, resultados relativamente rápidos, que permitem maiores possibilidades na consolidação da cura. Então, ele dá um alerta aqui muito importante para todos nós. Muito importante, tá? Para todos nós. E, encerrando esse capítulo, a Sueli diz assim: o Espiritismo, portanto, orienta o tratamento das obsessões, abre novo entendimento acerca do
obsessor e obsidiado, e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo, do obsidiado, como condição básica para o êxito do tentame em qualquer PEP que se realize. Então, o Espiritismo mostra o seguinte, que o obsessor é gente como a gente. E já esteve encarnado, não viveu muito bem, cheio de vícios, de dificuldades, desencarnou e continuou da mesma forma. E que o obsidiado é alguém, não é vítima, é alguém que está fazendo o que o outro fez. E está em sintonia com eles. E que, se não praticar esse jejum, que é a eliminação dos seus vícios, sua reforma íntima, a mudança da sua conduta, vai ser pasto para os abutres. E que isso também pode se transferir para o plano espiritual e pode depois voltar para a Terra. E isso pode durar muito tempo. E é um quadro muito triste. Tá? Então, ele chama atenção. Para os dois, não existe vítima. Não existe vítima. E a única doutrina que nos ensina como resolver essas questões é a doutrina espírita. Porque ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela não diz que o outro é o demônio e que você é a vítima. Tá? Ela coloca a responsabilidade no nosso colo e diz, se cuida, se cuida. Né? Então, lembrando aqui, né, de Mateus, como ele falou aqui, Mateus capítulo 12, né? Versículo, essa da casa arrumada, vê aí se vocês anotam, quem anotou aí, repete aí para mim. Mateus capítulo 12, 43 a 45. 43, 45, tem que ser o nosso mantra, para que a gente possa despertar. Gente, pelo horário, não vai dar para hoje a gente ir no qualidade. Então, a gente vai estudar o qualidade a partir da semana que vem, tá? Qualidade da prática mediúnica. Quem tem, já deixa aí. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos estudando essa obra da Sueli e esse capítulo tão importante. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha aí, que eu te fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor. Mais uma vez, Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em torno do Teu Evangelho, em torno dos Teus ensinamentos, entendendo a nossa responsabilidade no nosso processo de cura. Participamos do processo na medida que mudamos as nossas atitudes. Senhor, que o Teu Evangelho nos inspire cada dia mais a nossa renovação, a nossa reforma íntima, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Obrigada, Senhor. Proteja cada um de nós, mantém-nos firmes no propósito de evoluir e de seguir na direção da Tua luz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero aqui novamente falar com os amigos, né, que eu tinha falado que teríamos uma palestra do domingo, mas não vai acontecer essa palestra domingo sobre Chico, tá? Porque a palestrante teve um problema, então no domingo não teremos atividade. Retornamos amanhã, 16h20, para o estudo de Paulo de Tarso e as leis morais. Beijão para todos, meus irmãos. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Esses livros aqui vão todos lá assim. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Tchau, gente. pessoal. Boa Obrigada, tarde, bom Rose. Obrigada a feriado. todo mundo. Tchau. Vocês também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.